Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui hoje com a Natália Araújo, professora da Rede Estadual de Ensino aqui de Uberlândia. Ela é professora de Geografia e atua principalmente nessa parte de Geografia Humana. Natália, eu gostaria de começar hoje perguntando essa entrevista para você, desejando primeiro uma boa tarde e obrigado pelo atendimento ao nosso podcast, ao nosso programa. Eu queria perguntar para você, primeiramente, o que você acha que é feminicídio e feminismo? Boa tarde. Então, o feminismo, se a gente for pegar e colocar sob uma ótica bem mais simples, né, bem mais didática, a gente pode falar que é a luta da mulher por uma igualdade social, uma igualdade econômica e até mesmo política, né, em relação aos homens. A gente passaram vários anos e a mulher ainda sofre muito na cultura com relação ao que ela deve fazer, como ela deve se portar, quais regras que elas devem seguir, né? Na economia, por mais que ela tenha maior qualificação que os homens, ela ainda recebe menos, mesmo executando as mesmas funções, né? Uma mulher é uma possível mãe e possivelmente também ela não é tão valorizada, né, no mercado de trabalho. E temos a questão política, né, que a gente tem ainda, infelizmente, uma baixa representatividade das mulheres. A questão do feminicídio, eu ainda não confesso que eu não tenho um conceito formado, mas eu vejo que, assim, é muita questão da violência, né, o assassinato de mulheres, pelo fato dela ser mulher, por ela ser julgada inferior. Muitas vezes, né, ela é considerada como um objeto, uma propriedade principalmente do homem, né, do companheiro, às vezes. Então, assim, eu vejo muito o feminicídio ligado a isso, a posse, a propriedade da mulher. Que até hoje, por mais que a gente é vista como ser humano, muita gente ainda julga isso como propriedade. E o que você acha a questão da participação do corpo em relação como objeto do homem hoje na sociedade? Então, eu particularmente identifico que já há uma tentativa de quebra desse padrão. A gente está vendo grandes empresas multinacionais, né, que estão trabalhando com um corpo assim mais variado, né? Mas mesmo assim, a gente ainda vê muito padrão tipo Gisele Bündchen. Loira, do olho claro e o corpo extremamente magro. E eu acredito que as pessoas estão tomando consciência que isso está trazendo muitos problemas à população, principalmente as mulheres, né? Então, é uma série de problemas, principalmente problemas psicológicos, né? A gente vê a questão da anorexia, da bulimia, né, que são os problemas alimentares, os distúrbios, né, na verdade, alimentares. A gente vê também muito que o Brasil é um dos campeões no mundo em cirurgia plástica, né? Então, assim, tudo isso a gente percebe que ainda há muito a ser feito, né? Essa questão da aceitação da beleza, da diversidade brasileira. O Brasil é um país miscigenado, nem todo mundo é Gisele Bündchen, nem todo mundo é loira, do olho verde e super magra. Então, assim, por mais que a gente tá vendo que há uma quebra de padrões, assim, ainda ela é muito forte, ela é muito presente. E você acha que ainda o Brasil é uma sociedade de raças, como declarou Gilberto Freire lá no começo do século XX? Uma sociedade de raça. Sim, com certeza, com certeza. O Brasil, se a gente olhar a história dele, acho que até se a gente olhar na cara da população brasileira, a gente vai verificar isso, que somos compostos pelo mundo, por índio, é composto por negros, por europeus, asiáticos. Não tem como a gente falar que o Brasil tem um padrão certo de raça, de cor, nada. A gente é fruto de uma miscigenação. Então não tem como a gente falar negar isso, olhar para a nossa população e falar assim que a gente é branquinho, ou é negro, ou é isso. Somos um fruto, realmente somos uma pluralidade de raças mesmo. E de um lado bem significativo, como um homem conversando com uma mulher a respeito do feminismo, qual que você acha que é a participação masculina diante do feminismo, dos movimentos sociais? Como que o homem deve atuar, então, para reverter esses avanços em relação
a violência e principalmente a quebra de paradigmas de gênero e também dos avanços também em relação ao corpo feminino? Então, verifica-se que na verdade, eu vejo que há duas linhas, né? Há uma linha de homens que realmente estão se vendo, estão percebendo que, vamos dizer, são extremamente violentos, né? Mas também, ultimamente, eu estou verificando que há uma linha de homens também que, de certa forma, vamos dizer assim, caiu a máscara da cordialidade e resolveu atacar, né? Então, a gente verifica uma linha de pessoas extremamente agressivas, né? Que hoje até a gente é chamado de incel, né? Que são homens que pregam uma violência muito grande contra a mulher, fala que mulher, vamos dizer assim, tem que ser obrigada a se relacionar com eles, não tem direito à escolha, além de ser obrigada a relacionar, tem que ainda ser forçada, né, a estar com eles. Então, assim, há ainda muitos ambientes hostis para a mulher quando ela está principalmente no meio de muito homem, né? Essa semana, por exemplo, teve o caso dos gamers, né? Começaram a mostrar muito isso, que toda vez que uma mulher entra nesse ambiente que é com uma predominância masculina, ela é muito humilhada. Então, assim, mas por outro lado, eu vejo que tem homens que estão começando a se desconstruir. Claro, muitos usam essa desconstrução a favor deles, né, para justificar o machismo deles. Então, às vezes, usa o discurso feminista para justificar algum posicionamento dele, como a gente tem identificado e vamos dizer assim, categorizado como os esquerdomachos. Mas, por outro lado, eu ainda acredito e eu vejo, vamos dizer assim, a passos muito lentos, mas eu vejo uma mudança. Até porque eu acredito que a mulherada, a tomada de consciência da mulher está muito maior do que do homem. E se os homens não perceberem que eles têm que mudar, não adianta, as mulheres não estão dispostas a se relacionar com um cara que quer ter uma posse sobre o seu corpo, quer ditar regras sobre o seu corpo, ditar padrões de beleza. Então, assim, eu acho que os homens percebendo essa mudança de comportamento das mulheres, eles estão procurando, vamos dizer assim, modificar ou identificar o seu comportamento. Com relação ao padrão, eu acho assim, do corpo feminino, eu acho assim que muita coisa tem que partir mesmo das mulheres, né? Lógico, o homem pode ter participação, mas assim, eu acho que a mulherada tem que começar, vamos dizer assim, a se aceitar mais. Eu sei que é um processo difícil, é um processo histórico, social, cultural, muito forte. Mas a partir do momento que a mulherada fala que aceita o corpo do jeito que é, a gente tem vários expoentes da nossa música, por exemplo, que falam, né, que defende o corpo do jeito que é. Às vezes são mulheres que têm dinheiro, têm alcance na mídia e às vezes aparecem sem depilação feita, uma coisa assim que, vamos dizer assim, não é nada padrão. Então, quando mulheres fazem isso, falam assim, olha, ok, eu aceito meu corpo, eu acho que quanto mais a gente falar Cássia Eller foi um exemplo disso, né? Cássia Eller, sim. De mulher lésbica, né? Que lutou pelo direito feminismo e do espaço. Sim, e a questão da aparência dela, ela nunca seguiu um padrão, ela se casou com uma mulher e defendeu esse casamento até o fim da vida dela. A gente tem, vamos dizer assim, um dos maiores nomes mundiais, vamos dizer, que é a Rihanna. A Rihanna, ela tira fotos que ela tá totalmente, vamos dizer assim, fora do padrão de beleza. Então, assim, às vezes ela tira foto que ela não tá depilada, ela tira foto que ela tá, vamos dizer assim, mais gordinha, né? De acordo com os padrões de Vogue, vamos dizer assim. Então, assim, eu tô vendo muito isso, as mulheres empoderando. Eu acho que a gente tá trabalhando muito a questão, assim, de uma ajudar a outra. E eu acho que isso vai refletir no comportamento masculino. E durante minha pesquisa sobre a sua vida e participação, que é uma coisa que a gente pode ter certeza, você fez e faz jiu-jitsu e muay thai. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre a participação da mulher nesse esporte considerado masculino. E principalmente personagens como a Geisa, que foi uma personagem da Paola Oliveira em A Força do Querer, que trouxe um pouco dessa força da mulher na polícia e principalmente a mulher como atleta para esse esporte. Você acha que teve um avanço
para essa participação dessa mulher nesse espaço considerado masculino? É devagar, é pequeno e é tímido. Igual, por mais que a gente tenha mulheres que façam esse tipo de esporte, eu fico vendo na academia até os comentários que chegam até a mim, é tipo, nossa, mas você só faz arte marcial. E é colocado como se fosse um crime, uma coisa errada, né? Eu sou uma mulher, eu tinha que estar fazendo pilates, eu não posso estar fazendo Muay Thai e Jiu-Jitsu. Quando eu vou em lojas de esportes aqui em Uberlândia, né? Por exemplo, as lojas que tem lá no shopping, e eu pego e pergunto, olha, tem kimono? Aí todo mundo já olha, tipo, é pro seu namorado? Não, é pra mim. Então, assim, ainda causa um choque. Por mais que foi exposto na mídia e tal, ainda há um choque. Ainda é muito associado a um esporte masculino, bruto, e vamos dizer assim, como que eu posso falar? No pensamento popular é coisa de mulher macho, vamos dizer assim. Então, assim, por mais que avançou muito, a gente não tem ainda essa abertura. Às vezes a gente se sente um pouco intimidada no tatame, porque às vezes os homens são maiores, são mais fortes. Então, assim, às vezes olha pra gente, eu já ouvi piadinhas do tipo, vou lutar com ela porque ela é fraquinha, vou fazer, que ela é fraquinha, tadinha, Então, assim, tá melhorando. Mas, infelizmente, as artes marciais é um universo masculino e ainda um universo muito machista. E como você, agora para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão passando por muita dificuldade em relação por ser mulher. Queria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar. E eu queria te agradecer por essa participação nesse podcast. E agradecer do fundo do meu coração, que é uma pessoa que eu admiro, gente. Obrigada. Do meu fundo do meu coração. Tem uma história brilhante de vida e que merece ser muito complacente, e socialmente aplaudida de pé. Obrigada. Então, eu acho que o primeiro passo pra gente, pra nós mulheres, é se reconhecer como mulher, reconhecer a nossa posição frente à sociedade e, assim, unir. A gente tem que unir mesmo, tem que estar lutando. Eu sei que às vezes é difícil, é cansativo, é desgastante, mas é unir e nunca se calar, nunca parar e nunca aceitar menos. E assim, às vezes vai vir a sociedade querendo colocar regras, colocar uma série de imposições, mas a gente tem que seguir firme no que a gente acredita. Eu acho que é sempre ser fiel a nós mesmas. E é só isso. Eu agradeço a atenção de todos, deixo um beijo e até a próxima. Olá.